Olá, tudo bem com vocês? Eu tô vendo aqui o Rodrigo, a Leda, o Valdinei. Tem mais alguém, Ana? Tudo bem com vocês? Eu tenho bastantes perguntas hoje aqui no chat. Tô vendo já uma pergunta aqui do Rodrigo. Uma pessoa que está fixada na fase fálica pode ser associada, na maioria das vezes, ao narcisismo? Eu vou te responder que sim. E por quê? A fixação, quando Freud fala que uma pessoa ficou fixada numa fase, pode ser por falta ou por excesso. Então, como seria uma fixação na fase fálica? O que a criança deseja e faz na fase fálica? Ela gosta de se exibir, especialmente exibir os órgãos genitais para os adultos, para as outras crianças, enfim. Ele brinca de exibição, ele tem um prazer em exibir. Um prazer inocente, né? Descaracterizado de desejo genital. Né? Tem energia libídica sexual, mas não tem nada de genital. A criança está apenas brincando, né? Assim como ela brinca com seus órgãos genitais, como ela brinca com seus braços, suas mãos, enfim, ela está se descobrindo. Se houver uma fixação, por exemplo, vamos supor que uma criança exiba os seus órgãos genitais e os pais repreendem a criança, ou batem, ou castigam, tem uma atitude em que a criança tem um sentimento negativo, então essa criança poderá ficar, não vamos afirmar, porque nem todas as pessoas são iguais, poderá ficar fixada nesta fase fálica. E o narcisismo, nós podemos dizer que todo narcisista tem uma fixação na fase fálica, mas nem todo mundo que está fixado na fase fálica vai virar um narcisista primário ou secundário. Mas o que acontece? O narcisista, ele só tem valores visuais, exteriores. É o corpo, são os objetos, ele não tem valores emocionais, internos. Ele está oco. Narciso estava oco. Nem toda pessoa fixada na fase fálica passa por esse estado de estar oco. Então, assim, é uma possibilidade de que o narcisismo esteja exacerbado numa pessoa que ficou fixada na fase fálica. Mas vamos, em psicanálise, vamos tratar sempre de possibilidades, não é? Porque existem outros quesitos dentro de uma temática como essa, para nós afirmarmos tão taxativamente. Então, existe sim a possibilidade, Felipe, de que isso ocorra, estar associado à fase fálica, à questão da fixação, do narcisismo associado à fixação da fase fálica, tá bom? Eu recebi uma pergunta curiosa, não sei se é um aluno, mas eu acredito que seja Juliano. Ele me pergunta: olá, você é psicóloga ou somente psicanalista? Olha, Juliana, o que existe sobre psicanálise... Primeiro, não sou psicóloga. A minha formação acadêmica é em física nuclear. Eu sou uma física e uma psicanalista. Não sou psicóloga. E não é necessário ser psicólogo para ser psicanalista, nem médico. E isso, quem diz, é a jurisprudência que existe sobre psicanálise. Como eu fui presidente do Sindicato dos Psicanalistas muito tempo, eu pesquisei muito sobre jurisprudência psicanalítica no Brasil e no mundo. Então, assim, eu tenho até documentos, eu tenho um documento muito interessante que me foi fornecido. Eu paguei para uma empresa sobre um parecer do Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia a respeito da psicanálise. E o que ambos responderam é que eles não têm nada a ver com os psicanalistas. O Conselho Federal de Psicologia só tem a ver com prática dos psicólogos e o Conselho Regional de Medicina só tem a ver com práticas médicas. Portanto, eles não querem que esses profissionais exerçam psicanálise, mas eles não interferem na psicanálise, porque eles não têm lei nenhuma que faça, por exemplo, até porque a pergunta da Jussara, que é que vem depois, ela casa com a pergunta do Juliano, fica até engraçado, Juliano e Jussara, parece até um casal. Vocês nem se conhecem, mas a pergunta dos dois é muito interessante. Então, eu vou até fazer a pergunta da Jussara para poder completar a pergunta do Juliano, tá bem? A Jussara pergunta assim:
Gostaria de saber para que serve o sindicato e o que abrange. O que levou à necessidade do mesmo? Vale salientar que até então sou leiga no assunto, iniciando agora no que diz respeito à psicanálise. Gostaria de agradecer pelo esclarecimento. A partir daqui, sigo avante nos estudos, sem nenhuma dúvida de que a psicanálise se faz necessária e contribui muito na vida do ser humano. Muito bem. Então, assim, primeiro, Juliano, não sou psicóloga. Sou não somente psicanalista, mas também psicanalista e física nuclear. O que é um sindicato? Nós temos dois tipos de sindicato, patronal e de categoria, tá? Nós somos uns... Para que serve, né? O sindicato, no caso do sindicato patronal, como o de psicanálise, ele tem uma função, Jussara, de defender o psicanalista frente à sociedade. Então, é só isso, defender. Então, defender do quê? Sei lá, de qualquer lei que se faça e que o conjunto de psicanalistas poderá ser afetado negativamente. Então, a função do sindicato é esse. É como se fosse um exército que nos defende. Ou pelo menos deveria ser isso. Só que o sindicato dos psicanalistas é um sindicato muito pequeno, né? Pouco significativo, né? Pouco ativo, vamos colocar assim. Então, nós podemos usar outros sindicatos, que é o caso da SBPI, que usa o Sinatem, Sindicato dos Terapeutas Naturistas do Estado de São Paulo e Psicanalistas Integrativos. Por quê? Porque o Sinatem é mais ativo. Por exemplo, quando você se filia ao Sinatem, além dele defender a categoria, ele também anuncia seu trabalho num jornalzinho que eles fazem e distribuem para muitas pessoas. Eles oferecem uma série de descontos. Então, assim, o sindicato também serve para oferecer coisas para a categoria. Né? Então, um sindicato defende a categoria e também tem, por exemplo, assistência médica, dentária, depende do tamanho do sindicato. O Simpesp, o Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo, é muito pequenininho. Não tem condição de oferecer nada. O Sinatem é um sindicato de todo o Brasil e é um sindicato cujo presidente é o Milton Alves, né? E é um sindicato extraordinário para divulgar. Veja bem, para exercermos a profissão, não é necessário estarmos sindicalizados. É preciso, porque a nossa profissão ela é regulamentada pelo Código Brasileiro de Ocupações. Agora, o curso ainda não é um curso que seja um curso que está a nível universitário, né? Que está legalizado pelo MEC. Está legalizado como curso livre. A nossa formação acadêmica ainda não é de nível universitário, nível terciário, ok? É um curso técnico, não é, de 2 anos, que nos possibilita exercer a profissão, porque assim é a lei, assim é a jurisprudência. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, Juliana, eu acho que para ser psicanalista tem que ser médico. Eu acho que para ser psicanalista tem que ser psicólogo, mas isso chama-se achômetro. Então, não é o que você acha, mas é aquilo que a lei, que a jurisprudência diz a respeito do fato. E muitas pessoas desconhecem as diferenças entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Psiquiatria, a pessoa precisa ter feito universidade, ser médico e depois fazer uma especialização. E vai receitar medicamentos para sintomas. Psicólogo precisa fazer no mínimo 5 anos de faculdade, mas a terapia não é obrigatória, é facultativa. É indicado ao psicólogo fazer terapia, mas ele vai receber o certificado mesmo sem ter feito terapia. As sociedades de psicanálise podem criar cursos de psicanálise de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não há lei. O que o sindicato norteia é que nós tenhamos um curso de pelo menos 2 anos. A análise é obrigatória, individual, para que a pessoa receba a certificação. Então, há uma diferença muito grande. A psicologia trabalha com o comportamento das pessoas no hoje. E a psicanálise prevê todos os problemas do hoje na infância, de 0 a 10 anos. Então, são visceralmente diferentes, psicanálise e psicologia. Psicologia tem
as suas fundamentações, tem as suas utilizações, e a psicanálise tem as suas fundamentações e as suas utilizações. Correto, Juliano? Não sei se você é psicólogo ou estudante de psicologia, mas é interessante para você ter um pouco de conhecimento, porque se você está fazendo o curso, eu acho que quanto mais a pessoa conhece, mais ela pode falar a respeito da própria profissão. Fica muito chato, às vezes, as pessoas falarem e você fala assim, mas eu acho. Não, você não pode achar. Você, como profissional, você tem que pesquisar o que é lei e o que é jurisprudência. E o que existe a respeito daquilo que você vai exercer. Isso tem que ser consolidado. E isso eu te garanto que eu conheço de cátedra, tá bem? Obrigada. Eu estou com a Leda Rosana perguntando. Oi, professora. A fase adulta parece estar quase totalmente influenciada pela vivência do nascimento até os 10 anos. Por aí, é nesse período que a psicanálise se foca? Bom, Leda, obrigado pela sua pergunta, muito boa. Veja bem, a psicanálise se foca como origem, né, das neuroses de 0 a 10 anos, mas fundamentado no fato de que uma criança, do momento do seu nascimento até os 10 anos, ela não tem a censura formada. O superego dela ainda não está formado, ele está em formação e vai estar totalmente em formação quando ela tem aproximadamente 10 anos, 11 anos. E o que isso faz, Leda? Isso faz com que a criança de 0 a 10 anos, ela não tenha um critério para dizer, aceito isso que meus pais estão dizendo como verdade. Aceito isso que meus professores estão dizendo como verdade. Aceito isso como religião, como verdade. Ela ainda não pode, ela não tem um arcabouço psíquico de estrutura da psique suficientemente formado para administrar escolhas, para fazer comparações. Portanto, tudo aquilo que aparece na sua vida, tanto visualmente, como sentido, como ouvido, como falado, ela introjeta sem um filtro. E isso passa a ser uma crença, passa a ser uma verdade, né? Os pais não sabem disso. As crianças não vêm com bula, a maior parte dos pais não estudou, muito menos psicanálise. Então, nós não estamos culpando os pais não têm acesso. Então, os pais dão o máximo de si, os educadores também, a sociedade também. Mas a criança, ela é influenciada. Então, por exemplo, se você pensar numa criança daquelas comunidades árabes, aquelas que são radicais e que formam homens-bomba, eles formam esses homens-bomba a partir do momento do nascimento. E essas crianças vão ser pessoas que acreditam piamente que estão fazendo isso para o bem da humanidade. Eles não fazem isso exatamente por um ato de loucura, mas há uma crença que foi formatada e o poder de lidar com o certo ou errado está muito prejudicado, porque essas pessoas com certeza não vão fazer uma análise e compreender que às vezes aquilo que lhes foi passado não é exatamente o que eles concordam hoje, que eles percebem que eles têm crítica, que eles têm senso crítico por causa do superego. Não é? Então, com certeza absoluta, aquilo que se forma na criança, nessa idade, por causa do superego, vai formatar as neuroses da sua fase adulta. Tá bom, Leda? Espero que você tenha entendido. O Rodrigo nos diz, nós, seres humanos, no que diz respeito à psique, podemos ser psicóticos, neuróticos ou perversos. Professora, poderia falar um pouco o que seria uma pessoa perversa? Quais características a pessoa pode demonstrar dentro de um setting analítico? Bom, o perverso não vem para análise, viu, Rodrigo? A diferença é assim, ó. Psicótico, ele quando surta, ele sai da realidade. Ele fica no delírio e na fantasia. Quando ele toma medicações, ele volta para a realidade.
O neurótico, ele está na realidade, mas ele administra mal a realidade. Então, psicótico é uma coisa, neurótico é outra. O neurótico tem desejos e não os coloca em prática porque ele sente culpa. O perverso tem desejos, põe em prática e não sente culpa. Então, o perverso ele não vem para a terapia porque ele não tem um processo de culpa. Ele faz e acabou. Agora, não cabe a nós estarmos julgando aqui o que é certo e o que é errado, mas a sociedade julga. Então, por exemplo, vamos dizer assim, vamos colocar uma coisa aqui, sei lá, tem homens que gostam e mulheres que gostam de bater e apanhar durante uma relação sexual, né? São os sadomasoquistas. Essas pessoas, elas têm perversão, né? A sociedade considera isso uma perversão, assim como há muitos anos atrás considerou a homossexualidade como perversão. Mas essas pessoas que fazem isso, batem, gostam de bater ou gostam de apanhar, a sociedade considera uma perversão. E as pessoas praticam isso sem sentir culpa. Eles são chamados de perversos, né? Eu não gosto da palavra pervertido, né? Porque parece ter uma conotação muito ruim. Essas pessoas não sentem culpa, elas colocam o desejo em prática. E o neurótico não. O neurótico ele pode ter N desejos sexuais ou não, ele não vai pôr em prática. E é por isso que ele vem para a terapia. Porque ele... E não é que a terapia vai fazer com que o neurótico vire perverso, que vai pôr as coisas em prática. Não é assim que funciona, tá? Ele poderá pôr em prática, sim, se houverem desejos, ou até... Porque, veja bem, quando o perverso tem um desejo sadomasoquista, tem a ver com uma questão psicológica. Eu só estou dizendo que ele não vem para a terapia. Mas se o neurótico vier uma questão de um desejo, por exemplo, ele só se satisfaz sexualmente se ele transar de ponta cabeça. Claro que a mulher dele vai chegar um dia que ela vai se cansar disso. Então, a psicanálise vai levar a ele descobrir por que ele tem esse desejo e como é que isso se modifica. Porque isso acaba sendo ruim para a relação. Correto? Então, ele não vai chegar na prática da perversão porque ele tem o desejo que ele vai tratar. Assim como ele pode ter um desejo de matar uma pessoa, né? Se o cara matar, ele é assassino. Ele não vai vir fazer terapia porque ele é assassino. Agora, se a pessoa tiver desejo de matar alguém, pode ser que ela venha fazer análise para saber por que ela tem esse desejo. E a psicanálise vai ajudá-la a não cometer esse assassinato, né? A não praticar esse delito. Então, isso sim é possível, tá certo? Eu não sei, Viviane e Rodrigo, se isso vocês estão conseguindo compreender. Então, Freud vai nos explicar muito bem, né, que perversão é uma coisa, neurose é outra, psicose é outra, tá? E toda a teoria psicanalítica que envolve isso, por exemplo, o psicótico, é muito interessante. O psicótico, os desejos dele, ele não os guarda dentro de si, ele os projeta para fora. Então, por exemplo, um psicótico pode achar que ele está sendo perseguido por alguém na rua. Mas, na verdade, é um sentimento que o persegue e ele não aceita dentro de si. Vamos dizer que ele seja muito carente de amor e de afeto. E ele não quer admitir que ele é carente. Ele não quer admitir, então ele projeta isso para fora dele. E diz assim, aquela pessoa não para de me ligar, não para de me aborrecer. E não é verdade. Ele acredita nisso. Porque é tão ruim o que ele está sentindo que ele tem que jogar fora dele, né? Isso é o psicótico. Veja bem, o Rodrigo disse que gostou. Obrigado, Rodrigo. A senhora esclareceu de forma prática. Então, percebe? Então, os psicóticos que são, na verdade é assim, o bipolar é um psicótico. Só que antigamente a terminologia era psicose maníaco-depressiva. Hoje é bipolar. Só que tem muitas nuances nessa bipolaridade, né? Que são os distúrbios do humor. Aí nós já misturamos psicanálise com psiquiatria, né? Que fica bem complexo. Mas para nós e para vocês que são futuros psicanalistas, é muito interessante que vocês comecem a perceber esse universo da terminologia,
o que verdadeiramente dará a vocês a condição de psicanalizar será o momento em que vocês estiverem fazendo análise e vocês perceberem em vocês esses sentimentos negativos, né? Esses sentimentos de tristeza, de mágoa, de raiva, de medo, de frustração que todos nós temos. E principalmente, Lê, daqueles que ocorreram na infância e que nós não tínhamos recursos, né, para combater isso. Por quê? Criamos mecanismos de defesa. Então, um menino apanhando, com 4, 5 anos de idade, apanha do pai e não tem nenhum recurso, porque como é que ele vai revidar aquilo que o pai fez com ele? Ele não faz, ele simplesmente obedece. Mas dentro dele, ele tem recursos psíquicos. Então, dentro dele, ele diz para ele mesmo, agora não vou chorar, porque se eu não chorar, eu ganho dele. Né? A criança cria um mecanismo de defesa chamado racionalização para se defender psiquicamente. E o que isso faz com essa criança? Ela se torna adulta, adolescente e não consegue chorar. Porque o mecanismo ficou montado, mas ele não se desmonta. Em psicanálise, em terapia, o analista com o manejo vai ajudar essa pessoa a voltar no momento em que ela criou o mecanismo de defesa, desmontá-lo e poder chorar, e poder entender que ela não vai mais apanhar e que agora ninguém pode bater nela. E que se o pai também bateu, com certeza o pai também tinha lá as suas neuroses. Né? É fazer uma conciliação com as figuras representativas internas que todos nós temos. Eu tenho uma outra pergunta, não é? Eu tenho até aqui, vou procurar aqui no celular, porque eu tenho uma coisa aqui que é bastante interessante de alguém que tinha me perguntado de Lacan. Então eu guardei. Então é o seguinte, alguém tinha me perguntado do L de Lacan, não foi? Eu nem me lembro quem perguntou do L de Lacan. E eu fui consultar o professor de Lacan, porque, afinal de contas, eu não tenho obrigação de saber toda a teoria, é impossível. E eu não me lembrava do L de Lacan. Mas aqui, voltando então ao L de Lacan, é a relação a um outro simbólico. Então, por exemplo, é a relação que a pessoa tem com um outro, que simboliza um professor ou um supervisor mais velho. Então, é assim, é o L, né? Esse L tem o sujeito, o ego, o outro. O sujeito, o ego e o outro. Faz um L por todos os lados. Então, você fizer uma cruz assim, você tem o eixo imaginário, o eixo simbólico, o sujeito, o ego, o outro. Certo? Difícil? Difícil, né? Então, você tem o sujeito, o ego e o outro. É que, na verdade, a pessoa que perguntou, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de Lacan, nós estamos falando de uma releitura da obra freudiana. Então, é preciso primeiro entender profundamente o Freud, para depois começar a entender o Lacan, que é complexo, não tenha dúvida, e que em muitos momentos ele não inova, ele relê essa obra. Quando se perguntava para o Lacan se ele era lacaniano, ele dizia que ele era freudiano. Né? Eu acho difícil realmente, mesmo sendo integrativa, não me curvar ao Freud, né? Porque com essa obra magnífica que este homem fez, né? E que todas as outras se derivam dela. Então, entender Lacan, quem quiser entender Lacan, é preciso ler Saussure, Foucault, é preciso entender de semiótica. Então, assim, é um autor complexo? É um autor complexo. Mas vocês, alunos de psicanálise, precisam conhecê-lo, não quer dizer que vocês tenham que saber decor teoria nenhuma, mas é preciso conhecê-los porque na hora de vocês abordarem um paciente, provavelmente vocês poderão usar uma técnica lacaniana, que é um pouco mais invasiva, é um pouco mais permissiva. O Lacan trabalhou muito com psicóticos, então assim,
é bastante interessante a terapia lacaniana, que também faz parte da integrativa. Ou seja, depende da demanda do paciente, aquele autor e aquela técnica que nós vamos usar. Entende? É a pessoa que nos perguntou do Lacan. Então, o Lacan é complexo. Quando a gente fala em nobo rômico, meu Deus do céu, também tem aqui o nobo rômico. Nobo rômico foi assim. O Lacan, ele queria falar sobre a interseção do real, imaginário e simbólico. E dessa interseção, ele queria dar um ar de chique, aquilo que ele estava falando. Então, o que ele foi fazer? Ele foi procurar uma família francesa, cujo brasão se chamava a família Bourron. E ele dá o nome de nobo rômico. Então, ele tem umas teorias, por exemplo, a banda de Moebius. Meu Deus, a banda de Moebius. Aqui tem. É a imagem em movimento escolhida para ilustrar. É a reprodução da banda de Moebius, criada pelo artista holandês Maurice Cornel Rocher em 1963, inspirado no objeto topológico inventado em 1858 pelo astrônomo e matemático alemão August Ferdinand Mobius. Então, Escher reproduziu a banda também chamada de fita ou laço, numa estrutura espacial de superfície infinita, incluindo formigas, para figurar a impossibilidade de representar o dentro e fora como espaços antagônicos. Então, você está vendo que a teoria do Lacan, ela é uma teoria que tende à filosofia. Ela tende à filosofia. Claro que a filosofia está também ligada à psicanálise, mas muito mais está a mitologia. Então, por isso, às vezes, o Jung torna-se mais palatável, mais fácil, mais inteligível. Mas acreditem, o Lacan também é um autor interessante. Nós não vamos conseguir aprender profundamente todos os autores, mas precisamos conhecê-los pelo menos nas suas maiores obras. E vamos dar o chat por encerrado, nesse dia 11/6. Até a semana que vem, mandando perguntas. Muito obrigada pela atenção.